No Beira-Rio, Matheus Vital abriu o placar para o Corinthians diante do Internacional aos 4 minutos de jogo. Depois do intervalo, Leandro Damião pegou o cruzamento da esquerda e deixou tudo igual, 1-1. E quando tudo parecia definido, Mantuan falhou feio já nos acréscimos do juiz e deu a bola de presente para Rossi. 2-1 Inter, placar final. Logo após o fim da partida, o jovem jogador do Corinthians chorou bastante por conta do erro e foi consolado por atletas das duas equipes. Oh, tadinho dele. Eu não gosto Você muito. Não gosta de jogador que chora, Não, negócio de choro aí não... Você aplaudiu o goleiro lá, Calma. Ele errou numa final de Champions League. É diferente de um turno e retorno de Campeonato Brasileiro. E outra coisa. Jogo lá no Beira-Rio é a mesma coisa. Não, igualzinho. E o goleiro falhou 3 vezes. Igualzinho. Imagina, outro dia também chorou o Pedro Henrique. Aí, a maior ato de covardia que eu vi na minha vida, que foi o Thiago Silva sentar na bola e chorar de medo de bater pênalti. Se não mudar essa coisa... E isso aí não é nem culpa dos caras, não. O futebol brasileiro está sendo jogado debaixo de uma pressão infernal e não há preparo, porque é tudo de qualquer jeito. Eles vão empurrando os meninos para essas geladas. Esse é o grande problema. Mas estão chorando muito facilmente, o que mostra que a preparação está completamente errada. É verdade. Uma coisa muito grave, muito séria. Porque é o seguinte, aí o Mantuan, eu até desculpo o Mantuan. O Mantuan é volante, não é lateral direito. Mas isso também. Improvisado pelo seu Carille. O seu Carille fez essa alçada de colocar o Mantuan ali. E o Léo Príncipe, ele desprezou. O Léo Príncipe é ruim. Mas tudo bem, mas é da posição. Talvez se o Léo Príncipe estivesse aí, ele dava um estourão para frente. Ou tivesse outro tipo de saída. Ou já estava 5-1, né? Ou já estava 5-1. Pelo que ele jogou, pelo que o Léo Príncipe, que também é garoto, parece que tem uma cabecinha pequena, também deveria ter sido melhor preparado para que ele pudesse jogar o que ele sabia. Você não pode crucificar um jogador que não é da posição e que está lá improvisado e que tem um escorregão para matar a bola. Nem o da posição e nem o fora da posição. Isso é um trabalho do cara. O cara quer acertar. Claro que você vai... acerto, você vai discutir. O Karius ficou claro que ele não pode jogar num time como o Liverpool, mas já sabia disso, falhou, tudo bem. Mas a coisa está levada num extremismo absurdo. Depois nós vamos falar do Santos. O Santos hoje foi derrotado pela torcida. O jogo inteiro vaiando, enchendo o saco, perturbando. E um detalhe, quem mais enche o saco é quem menos dá para o clube. Não compra produto do clube, não usa nada. Quando eles usam, usa uniforme uniformizado. Ou então é conselheiro que explora o clube. Quem mais enche o saco é quem não trabalha, quem não faz nada pelo clube. Se não parar esse clima, o Muricy falou para nós, Chico, no especial, que quando se ganha o jogo no futebol brasileiro, você não sente alegria, você sente alívio. Não dá para jogar assim. O Anderson é auxiliar técnico, trabalha com o Jorginho Cantífero, pode falar um pouquinho mais com a gente. Está exagerado, não está, Anderson? O futebol está numa pressão muito grande. O resultado é a vitória. Se você não tiver vitória, você é sempre pressionado, né? O que aconteceu com o menino Mantuan hoje é prova disso, né? Eu concordo com você, acho que a pressão é muito grande, até porque também ele joga no Corinthians, né? Então você, a partir do momento que joga em time grande, a pressão é normal, mas você tem que estar preparado psicologicamente para suportar tudo isso. E como é que se prepara psicologicamente? A gente tem um psicólogo do esporte no site gazetesportiva.com, o João Ricardo Kozak, que sempre faz, né, Chico? A gente sempre conversa com ele e tudo. E ele estava, inclusive, falando que a seleção brasileira não tem um psicólogo. Não adianta pegar alguém para quebrar um galho ali 2, 3 semanas. E os times também não têm psicólogos, enquanto que na Alemanha... Todos os times têm psicólogos e aí esses psicólogos depois conversam com o psicólogo da seleção, informando a esse psicólogo sobre os jogadores que estarão na seleção principal e aí é feito um trabalho. Então assim, a psicologia no esporte é cada vez mais importante devido na vida. O São Paulo tem um psicólogo na base que é muito bom, o Gabriel, que eu fiz alguns cursos com ele, depois chega no time de cima e o psicólogo... Aí não dá. Ou você prepara ou não prepara. O atleta brasileiro, ele chega em qualquer evento tendo que ganhar de qualquer jeito, então ele morre. Mas o Mantuan vem de onde? Da base do Corinthians. Então, não é muito provável que a base do Corinthians tenha um psicólogo? Talvez, mas será que o time de cima tem um psicólogo? Não. Mas ele veio já, teoricamente, eu não sei se tem, imagino que tenha.
pela juventude, pelos adolescentes que estão lá, pela idade. Imagino que eles tenham, que o Corinthians tenha, como tem o São Paulo. E imagino que na base tenha. Deve ter. Então, mas ele já chega teoricamente preparado. Eu não sei se é só isso, Flávio. Eu acho que, primeiro, tem 20 anos de idade. Segundo, está buscando um espaço maior no Corinthians. É a chance que ele está tendo. Mudou o treinador. Né? É com esse professor agora que eu tenho que mostrar serviço para ganhar talvez o meu espaço. Então, e falhou num gol que provocou a derrota do seu time. Eu não vejo uma tragédia tão grande o garoto sentir, entendeu? Até no finalzinho do jogo, acabou o jogo, não tem nem força de reação, e aí o cara dá uma desabada. Eu não considero uma fraqueza e também não considero que ele não tem estrutura, não é assim. Eu acho que seria, eu acho que é um avanço muito rápido, já dá uma definição, porque ele não está preparado para isso. Não. Então, não está preparado. Eu não acho que é isso. A única coisa que eu acho é que esse tipo de abraço que todo mundo dá, então, é isso que prejudica. Entendeu? Eu acho que tem que preparar os outros, não ele. Ele chorou. Ele está sentindo vontade de chorar, desabafar, ele foi infeliz. Pode aparecer lá o treinador para dar um abraço nele. Mas, olha, teve uma mobilização aí. O treinador foi, viu? Então, não, eu vi. Mas só o treinador, tudo bem, você até compreende. O time inteiro, time adversário, é igual quando o jogador falha. E todo o time aplaude. Sabe o que significa para mim? Todo o time entendendo que ele fez uma grande lambança e está grifando aquela bobagem que aconteceu. Aconteceu, cara. Eu não entendo o que você quer dizer. Assume a responsabilidade. Alguém que está mais próximo pode dizer assim, valeu, vamos embora. Agora, quando todo time aplaude o cara, você falhou mesmo, estamos com você. O mundo viu que ele fez a lambança. É uma certa exposição. É uma exposição. Isso daí que nós estamos vendo, é isso que eu acho. Parece que morrer... Às vezes é pior você consolar, é melhor você virar e falar, cala a boca, vamos em frente. Você entendeu? Expõe o cara demais. Essa cena aí é dramática, exageradamente. Sabe como é que é? É igual aquele cara que tem que ser condenado a 1 mês e você dá 15 anos de cadeia para ele. É uma coisa muito fora do que aconteceu. Essa cena dramática aí vai correr o mundo. O que aconteceu? O cara fez o quê aí? Matou a mãe? Matou a mãe? Falhou. Não, mas sabe o que é, Vanderlei? Eu acho isso. Eu acho que as pessoas, umas, nessas horas, agem de um jeito, outras agem de outro. São mais frias, outros são mais emotivos. E os jogadores do Internacional perceberam que o cara errou e fez a bobagem, porque o Corinthians ia voltar com o empate de lá. E o empate era um resultado importantíssimo. E com o time jogando mal, o time jogando muito mal. Então, eles sentiram que o garoto caiu sobre ele uma responsabilidade que não é dele. Então, os jogadores do Inter até foram solidários. Você viu lá o Edmilson, que jogou no Corinthians. Eu vi. Você viu lá outros jogadores que foram dar um abraço, porque sabe que Corinthians Se bobear, a hora que ele chegar aqui, ele apanha da torcida. Essa manifestação de solidariedade, então, claro, a pessoa fez de coração, mas eu estou dizendo que, para mim, eu acho que prejudicou mais. É igual quando o Cristiano Ronaldo foi lá ajudar o Salah, que eu sei que o Flávio vai falar sobre isso. O Cristiano Ronaldo podia fazer isso. Sabe por quê? Porque ele sentiu na carne uma contusão bem parecida. Não, e poderia tirar ele da Copa também. Isso. Né? Então, aí você reconhece, você raciocina. Pô, o cara teve uma contusão, quase ficou fora da Copa, está fazendo isso. Pô, 22 jogadores vão lá porque o moleque errou. Assim, deu uma zero. E o jogo? O Corinthians mereceu perder? Mereceu porque o Corinthians não teve uma boa atuação, como o Chico Lang bem disse. Eu acho que o Corinthians poderia ter sido mais agressivo depois que fez o gol. Porque uma coisa é você fazer o gol, outra coisa é o seu comportamento depois que você faz o gol e está com o resultado a seu favor e na iminência de uma grande vitória, fora de casa principalmente. Então acho que o Corinthians ele recuou bastante e deu muito campo ao Inter. Né? O Inter não tinha assim, uma dinâmica de jogo legal. O Inter é um time tecnicamente fraco. Acho que o Inter foi mais na força, na raça, na força da vontade, do que na capacidade, na competência. Você pode ver que os gols do Inter foram... O cara cruzou a bola, para mim o Vitor falhou. Porque a bola cruzada na área pequena, o goleiro tem que sair, meu. Tem jeito. O Walter. Perdão, o Walter. Tava na cara dele, tinha que sair.
E o segundo gol foi a falha do garoto. Então, eu acho que o Corinthians mereceu a derrota por conta da sua incompetência na praticidade de não ter mostrado um grande futebol. Dá tempo de ter alguma interferência, saída do Carille nesse resultado? Olha, Flavito, o problema do Corinthians agora é que aquele negócio do futebol, né? A glória e a derrota caminham juntas, né? Não dá tempo de você lamentar, muito menos de comemorar uma vitória. Então, eu acredito que o Corinthians terá muita dificuldade, porque essa transição, né, que muitos dizem, entre o Carille e o Osmar Loz, não está sendo legal com o resultado. Então, acho que o Corinthians precisa aprender e se desprender do Carille que ele já foi, entendeu? Acho que agora é o Osmar Loz, que o André está prestigiando, não sabemos até quando, mas eu acho que o Corinthians precisa esquecer o Carille, porque é a mesma equipe, o mesmo esquema tático, mas o futebol, nas 2 partidas que eu vi nessa semana, não é o mesmo. Ô Anderson, para você, dá tempo de mexer tanto com o elenco, a saída de um treinador, tão rapidamente? Eu acho que não, até porque ele conhece também, né? Eu acho que o desafio dele é manter o foco, né? Manter tudo aquilo que a equipe... Porque não mudou nada, só o Rodriguinho hoje que não jogou, da equipe que o Fábio estava jogando. Então, acho que é o manter o foco dentro do vestiário. Isso é o mais importante. E no dia a dia, ele tentar colocar o que ele acha de melhor, né? Porque quando era o Carille, todo mundo tinha a sua opinião, mas o Carille era o final. E agora ele, como treinador, ele tem que tentar ter esse desafio de manter o foco dos jogadores. O Corinthians não foi bem, assistiu o jogo também, tecnicamente. O Corinthians estava bem abaixo do que a gente tem visto, né? E o Inter, como o Miller falou, o Inter ganhou o jogo na força. Tinha mais posse de bola, agrediu mais. Tá sentindo a falta do Carille, então, você acha? Ou não, você acha que é não, só acho que não. Acho que não. Eu acho que como eu falei, o desafio do Loz é manter os jogadores focados. Uhum. O Carille já foi. O Carille, infelizmente, já passou. Infelizmente, passou. Depende do ponto de vista, né? Que a grana que está na sim, não. Felizmente para ele, né? Em termos financeiros, né? Para o Corinthians pode ser, para ele. Infelizmente para os corintianos, mas a vida que segue. O Carille passou, né? Claro. Segue a vida. O Carille, conheço ele desde... Estudou muito tempo junto, que ele tenha sucesso, mas o Corinthians vai continuar. O Corinthians tem que continuar, né? Mas sabe, Anderson, o que me deixa irritado com tudo que está acontecendo desde a saída do Carille é um pouco com o presidente André Sanches, sabe? Eu estou um pouco irritado com ele, porque ele sabe que a situação do Corinthians não é fácil. Ele sabe que o Corinthians precisa de reforço. Bom, muito bem. Tem uma declaração aí para o Globo.com, esse final de semana, dizendo o seguinte: olha, tá ruim e vai ficar pior. Resumindo, ele falou isso. Porque ele acha que depois, agora na parada da Copa, no meio do ano, devem sair vários jogadores que estão aí no elenco. Na verdade, o Maicon já foi. Aí pode sair o Cássio, pode sair o Rodriguinho, pode sair o Fagner. Então ele falou que a nova China, que desfalcou o Corinthians em 2005, que é a Arábia. É a Arábia, e a Arábia vem com tudo, e esses jogadores vão embora, talvez até para o próprio time do Carille. Então, quer dizer, ele já está sabendo. E está pregando o apocalipse. É que nem essa greve dos caminhoneiros. O que você ouve de bobagem, de vídeo idiota em WhatsApp circulando para todo mundo? Ou seja, o WhatsApp cumprindo a sua função. Cumprindo a sua função. Bom, o WhatsApp é super útil. Já dizia Humberto Eco, né? A rede social, ela globalizou o idiota. Então, tá certo. Impressionante. E gente dizendo que uma bobagem atrás da outra, que o governo Temer cai quarta, outro cai terça, que os militares estão chegando, os militares estão nem aí. As notícias, notícia como essa da queda do Temer, o Brasil não está acostumado com notícia boa tão rápida. Não está. Não acontece tão rapidamente. Olha, o vidente notícia boa não costuma cair aqui no Brasil. O vidente Carlinhos falou, quando começou toda essa confusão, ele falou que o Temer não terminava o mandato. Ele falou isso. Quem falou? O vidente Carlinhos. Que eu quero trazer aqui, vocês têm medo que o homem fale uma verdade aqui. Falando nisso, a dona mulher que veio aqui, ela falou que o São Paulo ia ser campeão. O São Paulo é o melhor do esporte. Ela e eu. Você falou ela também. e eu. Agora, eu só quero dizer, só para completar. Então, ô Anderson, qual é a sua, meu? Eu não estou entendendo. Você está jogando, com perdão do trocadilho, gasolina no fogo.
Tá faltando gasolina. Mas tá jogando gasolina. Chico, Se a Arábia vier com dinheiro, não dá para segurar. O que você sugere? Ou ele está falando a verdade. Não, eu acho o seguinte, então, qual é a solução que você tem? Não adianta você falar, bom, vai sair todo mundo, tudo legal. A gente vai sofrer um desmanche no meio da temporada. Qual é a solução? Venha com a solução, pô. Venha com a solução. Talvez... Não venha com o problema. O problema Chico, nós já temos aqui. Chico, né? tem duas a coisas que ele cacetada falou. na torcida do Corinthians vai ser enorme. O Corinthians está sujeito aí, bobear, a começar a cair para as últimas colocações do Campeonato Nacional. Calma, tem muita porcaria. Tem muita porcaria. Até chegar lá no Corinthians, tem muita porcaria. Tem time ruim aí, Nossa, tá lotado, o que mais tem? O Campeonato Brasileiro é o mais nivelado, mas muito por baixo. O Campeonato Brasileiro ele tem pelo menos 16 times com potencial para cair. Não precisa chegar no Corinthians. Mas não. o André Sanches não está certo em vir pregar o apocalipse. Não se prega não é a realidade. Na hora em que o apocalipse está acontecendo. Tá entendendo? O apocalipse está acontecendo. Não precisa falar para mim. O cara vem e fala assim, olha, você está ferrado, cara. Você está ferrado, você está doente, tem câncer, você vai morrer. Obrigado. Eu quero saber o que eu faço para viver mais um pouco. Compra caixão. Ou compra um caixão. Nesse quadro aí. Ou enche o cara, de caixão. Cai o bêbado em algum Prevenção, lugar. né? Prevenção pós-vida. Comunica os credores. Comunica os... Bom, os credores não vão gostar muito, né? Porque não paga dinheiro. Agora, Fabito. Provando Apocalipse eu sei que vem. Agora, Fabito, tá aí. é o independente da circunstância do jogo. Eu não concordo com o jogador chorar depois que erra. Isso, não gosta? Não Também concordo. não gosto, não. Eu acho que o jogador com 20 anos de idade, ele já... Né, Formigão? Sim. Com 20 anos de idade, ele já é como diz na gíria do boleiro, ele já é um macaco velho, já é experiente, ele já é rodado. E não é o primeiro jogo do Mantuan. Mas o jogador de futebol, de modo geral, no Brasil nem se fala, né? O que tá chorão é um negócio... Assim, mudou muito a mentalidade do jogador, de 20 anos pra cá. Sim. Mudou totalmente. Ficou muito mimimi, né? Exatamente. Eu não concordo, não gosto, entendeu? Errou, assume o teu erro. Uma coisa é ganhar uma Copa do Mundo e chorar de emoção, perder uma Copa do Mundo ou uma Champions League chorar. Agora chorar porque era um lateral, chorar porque era um na Champions, até que eu concordo um pouco, que é um final de Champions. Claro. Porque a Eurocopa e a Champions, para o jogador europeu, isso marca é tão importante quanto a Copa do Mundo. Não, ele praticamente acabou a carreira ali. Exatamente. Em alto nível, Flávio, acabou. Eu queria só falar do Corinthians. Com relação ao choro, eu acho que é matéria para um simpósio. Se cabe o choro ou não cabe o choro, eu admito que dá discussão mesmo. A outra coisa com relação ao Corinthians, o momento melhor do Corinthians hoje foi o momento do gol do Corinthians, que fez de cabo a rabo, trocou bolas, envolveu o adversário, fez o gol e depois não jogou mais. Essa foi o jogo que eu vi. Depois tomou sufoco do Internacional o tempo todo. Com relação ao que o Chico falou, eu entendo perfeitamente o que o Chico falou, eu só acho que o André falou duas verdades. Primeiro, dizendo que mantém o Loz até a Copa do Mundo para depois acertar a vida e tal. Eu acho que é verdade. Eu acho que vai ficar até a Copa do Mundo o professor Loz. Depois... Até a Copa tem quantas rodadas ainda? São acaba na 4 ou 5 rodadas. Sim, mais 5 ainda, né? Mais 5 rodadas. Mais 5 rodadas. 5 derrotas. Não, isso eu não sei, mas de qualquer maneira, eu acho que ele vai cumprir a palavra de segurar o Loz até a Copa do Mundo, na parada, aí vai avaliar. Acho que depois da Copa do Mundo, o técnico do Corinthians não será o professor Loz. Ele vai segurar o Loz ainda por 5 rodadas, Vanderlei? Você acha? Eu acho que ele segura até a Copa do Mundo, como ele disse. Ele falou, não mentiu, eu acho que ele falou a verdade. E ele disse isso agora. Eu também acho que o Loz não fica no Corinthians muito tempo, como treinador. Eu só acho que depois da Copa... Ele volta a ser auxiliar. Não será o professor Loz, será um outro treinador contratado pelo Corinthians. Se for o professor Loz, ótimo, decisão do Corinthians. Eu só estou dizendo a sensação que eu tenho. Com relação aos jogadores que o Chico falou, desse desmanche, aí acho que também ele falou a verdade. Não está inventando. Ele acha que vai vender de 1 a 3 jogadores. Como é que vai competir? O Chico deu os nomes, eu acho que ele é muito bem informado, deve ser isso mesmo. A possibilidade... Os nomes ligados à seleção. A possibilidade de sair são esses mesmos. O que o Chico está pregando aqui, que eu estou notando, e aí? Vai contratar quem? O Messi, o Cristiano Ronaldo? É isso. Eu acho que aí entra aquele esquema de negócio, né? Eu não vou falar o nome de quem eu estou querendo contratar. Mas imagino, e aí é óbvio que o corintiano quer isso, um time reforçado. É preciso trazer jogador. Importantes. Agora, gente, eu só queria falar uma coisa sobre o Loz. O Corinthians, no ano passado, perdeu 10 jogos. O ano passado. Esse ano, em maio, ele já perdeu 10 jogos. Hoje foi o 10º jogo.
Só que o Loss está no comando há 2. É. Ou seja, até a saída do Carille, o Corinthians perdeu 8. Inclusive, dentro de casa, 2. Né? Inclusive Libertadores e tal. Acho que o problema não é o Loss. E mais, o segundo semestre do Corinthians do ano passado foi muito ruim. Ele arrebentou no primeiro turno, que foi aquela margem absurda de ponto. Ó. Segundo turno, ele, né, foi mais ou menos. E aí ganhou o Campeonato Paulista, foi aquela coisa toda. O Campeonato Paulista não é referência de nada, que é um campeonato de um nível baixíssimo. E, enfim, você tem que ganhar aqueles mata-matas e acabou, mais nada. Então, agora perdeu esses 2 jogos. E perder lá em Internacional e com falha do menino nesse último minuto, não vejo nada do outro mundo. Sinceramente, e esse jogo que ele perdeu no meio de semana, também o time já estava classificado. Mas Flávio, então, sabe, não aconteceu nada. Eu acho que não dá nem pra gente analisar o trabalho. Flávio, é o seguinte, tem certas coisas que correm nos bastidores que a gente fica sabendo. Por exemplo, ele é ruim de vestiário. Ele não é um cara bom de vestiário. E outra coisa. O Corinthians sempre teve técnicos bons de vestiário. Vamos começar do Carille. O Carille era ótimo de vestiário. Ele virava o jogo no intervalo. O Tite também sempre foi muito bom. O que você chama de ruim de vestiário? Ruim de vestiário é não saber controlar o time quando o time sofre um revés ou manter aquela força que os jogadores estão mostrando numa vitória, como estava 1-0 para o Corinthians na virada do primeiro para o segundo tempo. Então ele não soube incentivar os jogadores. Mas isso foi tirado de onde? Ele só treinou base durante a vida inteira, por muito tempo, e conseguindo bons resultados. Mas base é uma coisa. Base é uma coisa. Você com o time titular, com os jogadores titulares, você tem que ter o respeito deles. Sim, mas de onde saiu essa história de que ele é ruim de vestiário? Ele é ruim de vestiário, Flávio, porque ele é mandão, ele gosta de mandar. Agora, se você pega o Macaco Velho, que já tem 3 títulos no Corinthians, de um ano e meio para cá, como Cássio, como Fagner, como Balbuena, Henrique, que é outro que disputou a Copa do Mundo, você pega Jadson, você pega Rodriguinho, você não pode ser mandão. Você tem que chegar e pedir, tem que chegar e mostrar para eles por que eles estão jogando certo ou por que eles estão jogando errado. Ou eu estou errado. Então não entendo mais nada, porque eu vi Cilinho fazer isso, eu vi Tere Santana fazer isso, eu vi o Tite fazer isso, eu vi vários jogadores agir assim, inclusive o Rubens Minelli. Chegava para o jogador na cara dele e falava, mas você é muito ruim. Você faz assim, assim, assim. Não inventa. Faz o que eu mando. Quer dizer, eu cheguei a ver esse tipo de bronca. E ele não tem pegada para fazer isso. Ele não tem pegada para fazer. Esse que é o problema. Que 2 jogos não dá para analisar. Não dá para analisar, não. Jogos de um time que vinha perdendo. O Corinthians ia jogando mal. Houve a ilusão de Paulistinha. Campeonato Paulista não serve para referência de nada. Não, é muito ruim. Palmeiras. Então aí não vale para nada. Não, ganhou em pênalti. Aí foi diferente. Não, mas aí não serve de referência para nada. Espetacular. Isso tudo bem. Ganhou 2 jogos. Melhor que o Libertadores. Não serve de referência para nada. Perdeu um, ganhou outro, depois ganhou no espetáculo. O resto do campeonato é uma lata de lixo. Sabe o que acontece, Flavio? E o Corinthians vinha mal. Sabe o que acontece, Flavio? O problema é o seguinte, à medida que as vitórias não vão vir, não chegam. Enfraquece. O treinador que já não tem muita moral com o grupo, ele vai perdendo a pouca moral que tem. A confiança, quer dizer, o jogador já começa aquela resenha no canto. Você está entendendo? É isso que o Chico quer dizer. O Osmar Loz, ele não tem essa simpatia com o jogador como o Carille tinha. Ele não é boleiro, né? Exatamente. Também. Aí que eu falo, a linguagem do boleiro, o boleiro já sabe essas coisas. O Osmar Loz não é esse treinador que tem essa linguagem de boleiro como tinha o Carille. O Carille era um ex-jogador. Então eu penso que ele, à medida que vai perdendo, as derrotas vão chegando, essa confiança do grupo para com o treinador vai se enfraquecendo. E aí vai ser pior para ele. Então, gente, tem 2 jogos, hein? 2 jogos. 2 jogos. Do time que vinha mal, do time que perdeu 8 antes dele. No ano passado ele perdeu 10 o ano inteiro. Então,